Boa noite, bem-vindos a mais uma semana de falatório, ao final da noite na RTP2. Devo começar por vos dizer que o dia de hoje, para mim, deverá ter revelado uma enorme capacidade de envolvimento no trabalho. E a noite será boa conselheira. Posso, portanto, começar o programa tranquilamente, porque esta informação foi-me fornecida por telefone. Numa dessas linhas que começa com o 0641 e aparentemente dirigia-se a mim. Quer dizer, a mim e a mais umas centenas de milhares de portugueses que terão nascido algures entre 20 de abril e 20 de maio, mais coisa menos coisa, e por essa razão tão falível pertencem a um mesmo grupo. O grupo dos portugueses sob o signo do touro. O que dizem de nós, meu Deus, para o bem e para o mal, dizem tudo. Mas efetivamente não estou aqui para vos falar do meu signo. Serve este começo de conversa para vos falar do meu convidado desta noite. Um homem que se pode dizer de 7 ofícios, porque já andou pela química, aterra frequentemente na pintura, aprendeu canto. É uma presença assídua no canal 1 da RTP, mas a fama vem de longe. Sobre ele li coisas áreas como esta. É o astrónomo do Jet Set, o que quer que isso queira dizer. Há quem dependa da sua palavra para viver, há quem seja cético por princípio e não abdique desse ceticismo, e eu incluo-me no rol daqueles que vivem nesse mesmo ceticismo. Não vou discutir declarações de intenção sobre astrologia. Sou touro e, como vos disse, sou cético. Sempre fui, mas desde que há partos provocados, cesarianas marcadas na agenda pelos médicos, deixei de ter dúvidas, se realmente as tinha, sobre a influência da hora e do dia do nascimento na nossa personalidade. Mas já vi gêmeos comportarem-se de forma oposta e gente de signos radicalmente diferentes parecerem gêmeos verdadeiros. Mas sobre tudo isto vou ter a oportunidade de conversar e provavelmente esclarecer-me com o meu convidado desta noite, um homem que nem por ser astrólogo deixou de trazer com ele um objeto da sua estima pessoal, que eu tenho aqui comigo e, como podem verificar, é um relógio que marca o tempo. Neste caso, este relógio tem uma particularidade que eu já vi, é que está a marcar o dia 28 e não o dia de hoje. Boa noite, Paulo Cardoso. Este relógio, apesar da hora estar certa, sim, são 5 para 1, mais coisa menos coisa, diz que estamos no dia 28. Pois é. Tem alguma... Os relógios têm destas coisas, não é? Eu devolvo porque é um objeto de estilo. Não, os relógios têm destas coisas, não é? Às vezes não andam certo, como as pessoas às vezes também não andam certas e às vezes nem sabem sequer a hora que nasceram. Porquê que escolheu o relógio como objeto da sua assim, estima? Quando me disseram, traga um objeto da sua estima, eu disse, epá, diabo, eu não tenho objeto de estima. Mas espera, o que é importante para mim? Os óculos, o casaco? Não, é o relógio. Pronto, e tirei o relógio e dei como objeto É um homem de estima. atento ao tempo e atento às horas. Não é por isso. Não tem pouco tempo. Não, exatamente. É assim, eu acho que ainda ando, nesta altura da vida, tenho 43 anos, um bocadinho a aprender a gerir o meu próprio tempo. Daí, e apesar de ser astrólogo, e apesar de, para um astrólogo, o tempo ser extremamente importante, não é? Mas eu ainda ando, hoje em dia, a aprender a gerir de melhor maneira o tempo que já me falta para tudo, para fazer aquilo que eu gostava de fazer. Vamos então gerir esse tempo. Paulo Cardoso é o meu convidado nos próximos 50 minutos do falatório. Já sabem que podem entrar em direto na emissão com opiniões e perguntas. Os telefones são o 795-0593 e 795-0594. Peço-vos apenas que não tentem transformar o programa num consultório, porque o Paulo Cardoso já trabalhou muito hoje e não está aqui para dar consultas, mas para conversar sobre uma vida que já deu saltos mortais razoáveis e que encontrou o seu ponto de equilíbrio numa disciplina que, para ele, não é ciência, é filosofia. É assim, não é, Paulo? Exatamente. Já vamos discutir a diferença entre uma coisa e outra. Para já eu queria saber como é que uma pessoa se torna astróloga. Eu sei que no seu caso foi quase um mero acaso, passa a redundância, mas nasce-se com queda, pode acontecer isso? Eu penso que, eu tenho dito isso várias vezes, para ser um bom astrólogo, ou para ser astrólogo, eu não vou dizer que é preciso estas características para ser um bom astrólogo, é preciso, sobretudo, estar atento ao lado humano de nós próprios. Ou seja, um astrólogo é uma pessoa que lida todos os dias com, por princípio, pessoas que estão mais ou menos dessituadas, a atravessar um período mais difícil de vida, querem muitas vezes, esperam do astrólogo uma decisão que elas próprias muitas vezes têm medo de tomar. Muitas vezes uma relação está mal há 15 ou há 20 anos, está péssima nos últimos 2 anos e a pessoa diz, mas rompo, não rompo, deixa-me lá ver o que é que o astrólogo diz. Não. Muitas vezes o astrólogo, no fundo, é obrigado ou levado quase que a decidir pelo consultante. Ora bem, isto é um dos perigos gravíssimos deste tipo de profissão que tem a ver justamente com o lado mais frágil, interior, humano de nós próprios. Ou seja, uma pessoa que está num momento completamente dessituado, no fundo, repare, também não é mais importante do que muitos de nós, às vezes temos um amigo ou uma amiga e diz, não, separa-te dele, essa relação já não dá nada. Ou seja, quando nós afirmamos ou levamos um amigo ou um familiar a tomar uma determinada atitude, dizer, não, ele é um vigarista, estás casada com ele, não sei o quê, ele não te merece. Quando nós influenciamos um amigo, estamos igualmente e da mesma maneira, só que não estamos a receber dinheiro
por um processo... Mas o perigo é exatamente o mesmo. Mais ainda, por exemplo, quando uma mãe diz assim, pois, tu és igual ao teu pai, tens estas características... A mãe está, nesse momento, também a exercer uma forma de poder em relação ao filho. Portanto, eu estou mais ou menos consciente de que a função do astrólogo é um pouco mais ou menos esta. No fundo, é apontar... Não me tendo respondendo à pergunta, que é se é possível nascer com uma queda para... Ora, Para já percebi que é preciso ter a capacidade de argumentação e um diálogo relativamente fluente, o que nem toda a gente tem. Começa logo por aí. E eu também não tenho, eu não acho que tenho. Não tem? Quer dizer, hoje em dia... tem. É? Completamente. Não sei. Não, isso hoje em dia... falta. Hoje em dia, talvez tenha alguma capacidade de expressão, mas não tenho a palavra fácil, de maneira nenhuma, eu acho. Mas pronto. E como é que uma pessoa, então, que não tem a palavra fácil, se consegue fazer entender junto de pessoas que são tão sensíveis a qualquer palavra que se lhes diga? Porque a minha maneira de falar, muitas vezes, pode não ser através da palavra e através de uma identidade, de uma comunicação provavelmente mais emocional. Muitas vezes as pessoas entendem que eu estou a entendê-la. E muitas vezes as coisas não é preciso dizê-las por palavras. As pessoas entendem, aliás, porque numa consulta astrológica, o que é que eu faço? Primeiro, faço, digamos, as contas para calcular as posições de todos os planetas do Sistema Solar. A partir daí vou tentar descobrir aquela personalidade. Mas isto para lhe responder à sua pergunta, o que é preciso? Que dom? O dom não é nenhum em especial. É preciso ser sensível à natureza humana, é preciso ter um pouco de humildade, de cuidado. De humildade, porque no fundo nós não somos mais do que a outra pessoa. Temos na mão apenas, afinal, mais uma série de regras que elas não dominam, que são as posições dos astros, as relações dos astros uns com os outros e aquelas influências que elas desconhecem. Obviamente, a pessoa tem sempre um ascendente sobre a outra, se a outra está, de facto, a atravessar um período de crise, não é? Exatamente, mas isso não se passa apenas com o astrólogo, passa-se com muitas outras pessoas, com o médico, com exatamente, com todas as profissões que lidam com as pessoas, exatamente. sem dúvida nenhuma. No seu caso, começou há quase 20 anos, ou há praticamente 20 anos. Foi exatamente. Eu sei que foi por acaso, faz este ano, não é? Foi por acaso, foi através de livros que lhe ofereceram e que o entusiasmaram. Pois, eu assim, você é touro, eu sou virgem. O virgem não sei se não é ainda mais cético que o touro em relação a estas coisas. E eu, por princípio, gosto de ver para crer. Aliás, eu era muito assim, era muito cético. Gostava de antes estava na química. E, portanto, gostava de medir, acreditava ou não? Acreditava na astrologia? Não ligava nenhum. Não ligava. Nem sequer tinha curiosidade de ler nos jornais aquelas Não, achava uma certa piada, que giro, eu sou virgem, por acaso tenho algumas características, sou analítico, sou crítico e tal. É giro, até fui para a química. Bom, a química tem a ver com a análise, com a crítica, etc. Mas não lhe dava uma importância por aí além. Até ao momento, como já disse, em que uma amiga minha me trouxe um livro ou dois e em que eu fiz os cálculos. E depois fiquei assim estupefacto. Dizia, mas como é que é possível? Porque eram dois livros, um com as tabelas e outro com a interpretação. Entretanto, eu comecei a ler a minha própria interpretação. Disse, mas como é que é possível? Que estão aqui frases, digamos, traços da minha personalidade que eu próprio, se calhar, não disse a ninguém, ou que nunca quis revelar a ninguém sobre a minha natureza, se sou mais metido, mais tímido, mais extrovertido, mais desconfiado, mais inseguro. E aquilo, de algum modo, revelava profundamente, aquele meu horóscopo, revelava profundamente a minha natureza. Eu, como sou um bocado curioso, disse, espera aí, mas eu não acredito nisto. Entretanto, comecei a fazer o horóscopo do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos amigos, das amigas, etc. E tudo batia certo. E as coisas começaram a fazer um sentido muito especial. Bom, a partir daí, pronto. Daí até começar a atender pessoas foi, sei lá, 2, 3 anos. Como é que conseguiu passar desse anonimato para o atendimento? Para se atender pessoas é preciso que as pessoas saibam que o Paulo Cardoso existe. Isto foi feito de uma maneira perfeitamente natural. Foi o amigo, depois o amigo disse ao amigo, o amigo disse à amiga, a amiga disse ao vizinho, à prima, etc, etc, etc. E pronto, e a certa altura, como tinha de algum modo, digamos, todos os dias, regularmente, uma pessoa, 2 pessoas, comecei a pôr em causa, disse, mas pronto, tenho que largar o resto do trabalho e dedicar-me mais a este tipo de trabalho, e, portanto, comecei a dedicar mais. Tem noção de que alguma vez influenciou de forma decisiva a vida de alguém com as suas palavras? Ou teve pelo menos conhecimento dessa importância? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida e pronto, e às vezes a pessoa... Não tenho dúvida, é evidente que influenciei. Com alguma consciência, quem de nós sabe quais são as consequências e as implicações completas de tudo aquilo que nós dizemos aos outros? Mas pronto, com alguma consciência, com algum cuidado. Perguntou-me o que é preciso para ser astrólogo. Estou-me a lembrar, é preciso bom senso. É preciso, pronto, conhecer esse bom senso traduz-se em quê? Traduz-se em que... Em saber dizer o que... Em saber
o que dizer e, sobretudo, como dizer à pessoa naquele estado. E também se traduz em não dizer... Também, eventualmente, claro, obviamente. Omitir. Obviamente. Não mentir, mas omitir, não é verdade? Omitir porque, pronto, há pessoas que não podem ou que não estão, muitas vezes estão completamente fragilizadas e não podem ouvir aquilo que eu penso que é verdade. Mas eu não sou o detentor da verdade absoluta. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo às pessoas porque eu posso traumatizá-las. Provavelmente já o fiz. Vou-lhe contar o meu caso. Há uns 5 anos atrás fui a um astrólogo. E não era um astrólogo qualquer, era, segundo sei, considerado por si, numa entrevista que li, um dos 5 bons astrólogos que considerou numa entrevista a ver em Portugal. E fui, e ele fez-me um retrato da minha vida, o senhor não me conhecia, fez o retrato da minha vida, explicou-me tudo sobre o meu passado, e no fim eu concluí esta coisa curiosa. Ele acertou em quase todas as datas de acontecimentos importantes que ocorreram na minha vida, ou que eu considero importantes, mas falhou nos acontecimentos em si. Ou seja, sucedia, por exemplo, ele dizer que num determinado ano, num determinado período, eu teria tido uma enorme felicidade, por exemplo, com um nascimento de uma pessoa de família, ou um nascimento, inclusive, de um filho, e não. E nesse ano, e nesse período, o que aconteceu realmente na minha família foi, por exemplo, o falecimento de um parente. E tudo isto se passava ao longo de quase 30 anos. Mas das mesmas áreas de vida. Quando era família, quando era fora da família... Era, mas dá uma sensação que ele viu os astros rigorosamente do avesso. Isto é possível? É possível, é assim... O que me tornou, como calcula, mais cético ainda do que já era. Claro, eu acho que sim. Eu acho, aliás... Pronto, isto é assim. As profissões que trabalham com as pessoas são tão falíveis como as pessoas que trabalham com essas profissões. Ou seja, um astrólogo pode ser melhor ou pior. Um astrólogo pode analisar melhor ou pior. Assim como um médico, ao olhar para um diagnóstico, para uma série de resultados de análises, pode ser um médico com uma perspicácia especial, dizer, espera aí, esta pessoa tem esta doença XPTO. Ou o outro diz, não, isto afinal é uma gripe. Ou seja, então, eu penso que os métodos de diagnóstico aqui, o meu único método, o esquema, vamos lá, como é que se diz? O instrumento de trabalho aqui é o meu horóscopo, é o horóscopo da pessoa. Agora, cada pessoa não vai além da sua própria dimensão como homem e como ser humano. Quanto mais, ou seja... Mesmo assim comparou a astrologia, de alguma forma, com a medicina, quanto mais não seja, na forma diagnóstica e na possibilidade do erro do diagnóstico. Pois, portanto... Até que ponto é que o rigor, na medicina hoje em dia, já há, apesar de tudo, um rigor, até pelos levantamentos feitos, que permite quase, não ser em casos muito especiais, não falhar o diagnóstico. Na astrologia, acha que as coisas se passam assim? Não sei, não estou ainda convencido disso. Por acaso até gosto muito da medicina e tenho, imensa admiração por uma série grande de médicos e sou amigo de muitos deles. Mas eu acho que a medicina tem as suas dúvidas, com certeza absoluta, e as pessoas têm as suas dúvidas. O meu pai esteve há uns meses atrás gravissimamente doente e eu penso que muitos dos médicos não perceberam exatamente o que é que ele tinha. E andaram meses e meses atrás, e mais diagnóstico, um dizia uma coisa, depois dizia o Egas Muniz, no Egas Muniz já dizia outra. Quer dizer, eu penso que é perigoso dizer que há certezas desse modo. De qualquer maneira, a medicina não é uma filosofia. O meu pai andou a ser tratado de uma gripe que afinal era uma tuberculose, aqui há uns anos atrás. Pronto, mas isso era culpa do médico, porque se calhar o médico... Mas ouça, isto não é um testemunho, não chega para eu dizer, pronto, os médicos não foram... Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, porque... Eu tenho, vamos lá, a consciência que foi um azar dele. Provavelmente estava no horóscopo dele. Até porque a medicina não é uma filosofia como o Paulo Cardoso acha que a astrologia é. Justamente, eu acho que a astrologia não enquadra no estatuto da ciência. Porquê? Eu penso que o homem vive de tantas coisas que não são científicas e que muitas vezes não têm a razão de ser científica, não são entendidos pela razão, o amor é uma delas, o medo é outra, e, portanto, acho que a astrologia não precisa do estatuto de ciência. Eu acho que é uma prática de vida, é uma filosofia de vida, é um modo de nos entendermos e, sobretudo, de nos situarmos na vida. Se eu disser que é uma fé ou uma crença, estou também certo ou tem. No meu caso não é. No meu caso é mais uma filosofia na medida em que há um sistema de regras que ajudam a integrar a pessoa na vida.
encontrar pontos de relação entre a Terra e o céu. E o homem está no meio dessa relação. Acha que é compatível a fé, por exemplo, a fé numa religião, com o crédito na astrologia? É possível ser simultaneamente católico e crente, entre aspas, na astrologia? Eu acredito nos princípios do catolicismo, prezo-os com alguma profundidade, e, no entanto, sou astrólogo. Portanto, eles não são incompatíveis. Para mim, não são incompatíveis. A Igreja Católica não deve achar o mesmo. Então, ela lá achará as razões, ela saberá as razões que a levam a não achar. Não sei. Tenho a minha opinião sobre isso. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte do falatório. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir para a segunda parte. Até já.